passada, nós falamos sobre contemplar a Jesus, mas que para contemplá-lo, nós precisamos tê-lo como o quê? Oi? Alguém falou aí? Ladrão. Susto. Exatamente, nós precisamos tê-lo como padrão. Cristo tem que ser o padrão. Como um projeto, como uma planta de uma construção é necessária, nós precisamos ter Cristo como padrão para segui-lo, para que ele seja referência e para que nós sejamos discípulos como ele foi e para que a gente possa discipular e formar discípulos para ser como ele é. E eu lembro que eu falei de um risco que há quando nós não contemplamos a Cristo. Alguém lembra o risco que há quando nós não contemplamos a Cristo? No discipulado? Caso, há muitos riscos, né? Mas no discipulado, qual é o risco? Exatamente. Fazer discípulos de nós mesmos. E sabe, eu não sei se quando eu falei isso semana passada, os irmãos compreenderam como deveriam compreender. Quando eu falei que há um grande risco de quando nós não contemplamos a Cristo, nós formarmos discípulos de nós mesmos. Talvez a gente pense assim, bom, o problema de eu formar um discípulo de mim mesmo, alguém que seja como eu e não como Cristo, é porque essa pessoa vai ter os meus defeitos, né? E aí essa pessoa vai ser um discípulo incluindo meus defeitos. Sim, isso é um problema também. Mas, talvez, nós estamos caminhando com Cristo e tentando formar discípulos na melhor das intenções, com o melhor coração possível. E a gente se importa em dar um bom testemunho, em ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa que tem todas as características de um bom seguidor de Cristo. O que seriam, por exemplo, essas boas características de um bom seguidor? Alguém pode me falar? O que são características de um bom seguidor de Jesus? Bondade, obediência. Bondade, né? Bondade, obediência. O que mais? Humildade, testemunho, disciplina. Todas essas coisas são características de um seguidor de Jesus. Porém, vocês precisam pensar e, acredito que concordar, que não necessariamente uma pessoa que tem essas características é um seguidor ou conhece a Jesus. Pessoas que conhecem de verdade a Jesus têm essas características. Todas as pessoas que conhecem a Jesus têm essas características. Mas nem todas as pessoas que têm essas características necessariamente conhecem. Concorda com isso ou não? Certeza? Será que uma pessoa que não conhece a Jesus pode ser assim? Amém. Pode. Exatamente. Pode ser assim. Pois bem. Semana passada nós lemos Romanos 6. Capítulo 6, versículo 5. Eu vou ler aqui. Porque se fomos unidos com Cristo, unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E eu lembro muito bem, eu sou bem ruim de memória, mas algumas coisas eu consigo lembrar muito bem. E isso eu lembro que eu falei para os irmãos guardarem isso e pensarem, mastigarem isso. Eu não daria a resposta, mas para que os irmãos pensassem, alguns irmãos, alguém pensou nisso? Alguém chegou a alguma conclusão sobre isso? O Van me mandou uma mensagem no começo, foi na segunda, Van? Segunda, né? Sexta? Foi sobre o ponto de vista. É verdade, foi na sexta. Foi na sexta de manhã, né? Sobre o ponto de vista, sobre o que ele tinha compreendido. Então, pelo menos alguém. Acredito que outros irmãos também. É legal, porque quando a gente recebe esse feedback, é muito legal, gostoso ter essa participação. E o Van falou exatamente um ponto que é isso. Quando fala que se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte,
Significa o quê? Quando nós conhecemos a Cristo, o que precisa acontecer conosco? Renunciar, se sacrificar, matar o nosso homem, o velho homem, matar aquilo que é humano e pecaminoso dentro de nós. E renascermos com Cristo também. Pois é, irmãos. Só quero falar um pouquinho antes de entrarmos exatamente neste ponto, já vou dizer. Mas só comentar um pouco mais, que é um grande problema do que eu estava falando agora, inclusive. Mesmo que você forme um discípulo que seja humilde, que seja bondoso, paciente, todas as características que falamos, se este discípulo não contempla a Cristo, ele vai cometer um grave erro que talvez você esteja cometendo como cristão. Talvez você seja assim, procura e batalha e se esforça para ser alguém perdoador, alguém que pede perdão, alguém que perdoa, alguém que é humilde, alguém que tenta ser manso, enfim. Qual é o problema de ser assim sem contemplar a Cristo? Também vira um hábito, ou um esforço para que se torne um hábito. Também. Mas é um problema ainda maior. Há um risco de cair no orgulho e na ganância, na soberba. Também há esse risco. Mas ainda há um risco maior. Isso é um bom risco. Ou um mau risco, talvez. Abandonar a fé. Mas, irmãos, exatamente. Esse é o maior risco, eu diria. Todos esses que os irmãos falaram são riscos mesmo. Mas o maior risco é quando nós, então, achamos que o que a gente está fazendo vai nos garantir alguma coisa com o Senhor. E esse é o maior risco, é o erro que muitos cristãos cometem. Talvez você esteja cometendo esse erro. De achar que porque você trabalha na igreja, ou de achar que porque você faz alguma coisa, ou porque você tem procurado ser uma boa pessoa, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, enfim, uma boa mãe ou um bom pai, seja o que for. Talvez essas coisas, de certa forma, te fazem pensar, bom, eu estou andando na linha. Logo, Deus, estou fazendo a minha parte. O que a gente quer? Faça. Mas, irmãos, esse é o maior erro, eu diria. Erro. O maior equívoco. Quantos de nós passamos uma caminhada inteira assim? Achando que tudo que nós fizermos de bom merece uma estrelinha de Deus. Ó, toma uma estrelinha para você. E o problema disso é, quando eu fizer algo de mal, eu já acho, meu Deus, ele não quer mais saber disso. Quando na verdade nós recebemos a graça de Deus. E essa graça é independente do que você faz de bom ou de ruim, ela nos alcança. Temos consequências de erro, sim. Mas a questão é, a graça de Deus não é maior porque você é uma boa pessoa. E ela não é menor porque você é uma má pessoa. A graça de Deus não muda. Deus não está tentando produzir seres humanos melhores. Esse é o ponto, irmão. Nós precisamos ser seres humanos melhores quando conhecemos a Cristo. Precisamos. Né? Não dá para ser uma pessoa de boca suja ou de hábitos ruins conhecendo a Cristo. Mas Deus não está preocupado em produzir seres humanos melhores, uma humanidade melhor. Deus está preocupado em produzir pessoas que sejam como Ele. Deus está preocupado em produzir cristãos que sejam como Jesus, que estabeleçam o reino, pessoas que assumam a identidade do reino. Consequentemente, nós seremos pessoas melhores. Mas a gente não pode cair nesse erro de achar que, então, se eu sou uma boa pessoa, eu estou sendo um bom cristão. Não. Não é sobre isso. Eu preciso querer ser como Deus. E aí que está a chave do negócio. Quando eu contemplo a Deus, eu o conheço. Eu não vou nem entrar muito nesse ponto, porque nós vamos ver semana que vem isso. Mas
é diferente de eu me esforçar e eu me sacrificar muito para ser alguém que eu não sou, só porque Deus vai ficar feliz comigo. É diferente de quando eu quero ser alguém melhor, porque aí Deus vai ficar feliz comigo, e de repente, quem sabe eu não posso até pedir alguma coisa em troca, inconscientemente. É diferente do que de eu, às vezes, sacrificar o meu eu, porque eu quero ser igual a Deus, porque eu quero agradar a Deus, porque eu quero ter a identidade do reino de Deus. Tratamos o Criador como um recurso para garantir nossos próprios interesses, o nosso próprio fim. Nós passamos, talvez, não de propósito, nem com má intenção, mas talvez você também esteja cometendo um grande erro de tentar manipular Deus. Isso. Quando você quer fazer alguma coisa para agradar, só para conseguir algo em troca, é uma tentativa de manipulação. E eu falo muito sobre a vida de ser de pai, né? Ou de ter filhos. Mas é uma grande realidade. Quando nós temos filhos, irmãos que têm filhos, sabe como que é. A gente sabe perfeitamente distinguir quando vem um elogio ou quando vem uma boa ação do filho por interesse e quando vem uma boa ação espontânea. E da mesma forma que a gente percebe quando é por interesse e quando é espontâneo, é interessante que é natural do nosso coração de pai se alegrar verdadeiramente quando o filho faz algo assim, de coração. Não é? Quando o filho faz uma coisa espontânea de coração, às vezes é simples, mas faz de coração, a gente naturalmente fica feliz, se alegra. Então é isso. Querer agradar a Deus, porque no fundo, você quer alguma coisa, Deus não aceita. Deus não se agrada. Deus nem te considera filho. Agora, querer agradar a Deus por querer agradar a Deus, por amá-lo, por querer ser como Ele é, faz toda a diferença. Isso é uma postura de quem é filho. Essa é a grande realidade. O filho que é filho agrada ao pai de coração, porque quer ver o pai feliz. Mas olha só, nós vamos entrar num ponto que diz assim: Deus não foi feito à nossa imagem. O que tem a ver com tudo isso? Porque qual é o problema de eu querer ter boas ações, eu ser alguém muito bom, ou me esforçar, me sacrificar para agradar a Deus com segundas intenções? O problema é, como eu já falei também, é que às vezes nós estamos adorando um Jesus ou um Deus que nem existe. Um Deus onde eu acho que, bom, se eu fizer isso, Ele vai ficar feliz. Se eu não fizer, Ele vai ficar bravo. Ou Ele não vai me atender depois. Nós queremos um Deus à nossa imagem. No final, isso é uma prova. Irmãos, olha, como eu falei há umas 2 quintas-feiras atrás, nós precisamos colocar à prova, ser desafiados como crente e estar em situação de desconforto muitas vezes. E eu quero que você se coloque em situação de desconforto agora. Eu não, mas o Senhor quer. Que você se coloque em situação de desconforto agora, sendo muito honesto com você mesmo. Honesto com você mesmo, porque na verdade é a sua vida com Deus, é a sua salvação que depende dessa honestidade. Se você for honesto com você mesmo, será que você tem sido um cristão que só é cristão porque sendo um cristão você vai conseguir as coisas ou sua vida vai melhorar? Será? E eu vou dizer algo talvez até meio polêmico, mas ser cristão por querer a paz também é errado. Ser cristão porque crente é alegre ou porque Cristo dá alegria é errado. Ser cristão porque com Cristo eu sou uma pessoa melhor, eu quero ser cristão porque com Cristo eu posso ser uma pessoa melhor, está errado. Isso eu estou falando de assuntos mais profundos, mas às vezes você quer ser cristão porque você gosta de alguém, ou você quer ser cristão porque você gosta de estar na igreja, ou você quer ser cristão porque a nossa igreja, o pessoal faz comida muito boa, né? Então é bom ser um crente da PBJC. Nós somos muito abençoados com irmãs que cozinham tão bem.
Seja qual for, nós precisamos ser muito sinceros. Se você for sincero com você mesmo, hoje, até hoje, a sua vida cristã foi por qual motivo? Ah, porque eu sei que só o Senhor é a salvação. E aí? É por isso? Porque você quer ir para o céu? Você não quer ir para o inferno? Tem gente que só é crente porque não quer ir para o inferno. Não é nem porque quer ir para o céu, nem porque quer Deus, é porque não quer ir para o inferno. Mas vai. Nós precisamos compreender que, mesmo nesta era, neste século, nessa nova geração, todos nós que estamos vivendo nestes dias, até porque, olha, irmãos, o que mais se prega hoje em dia, não digo pregar de pregação de igreja, mas a mensagem do mundo é: você precisa estar satisfeito e feliz consigo mesmo. E aí vieram aquelas frases tontas de meu corpo, minhas regras. No bom sentido, isso é correto. Só que hoje, do jeito que os irmãos sabem, meu corpo, minhas regras, eu ando vulgar como eu quiser. Ou, o importante é ser feliz, e nessa desculpa de ser feliz eu exploro pessoas. Eu roubo no meu trabalho, eu engano, eu minto. Nessa busca de ser feliz, eu peco à vontade. O importante é eu buscar meus próprios prazeres. Não, porque nós precisamos batalhar e consultar. Irmãos, por que será que nessa geração surgiu, né, nos últimos 10 anos, o tal do coaching? É aquela explosão de coaching que agora virou piada, né? Agora a gente já ouve essa palavra com um pouco de desprezo. Mas não era assim. No começo, parecia que uau, né? Aqueles discursos, aquele tema de não, porque você vai vencer e ser vitorioso na sua vida, basta virar a chave. Irmãos, alô? Porque a nossa necessidade humana, a nossa natureza é isso, é buscar a realização. E às vezes nós somos crentes que vivem assim, no fundo, querendo só realizar e satisfazer o desejo do nosso coração. Deus não é feito à nossa imagem, nós somos feitos à sua imagem. E a maturidade cristã é medida pelo grau em que você se assemelha à imagem dele. Olha só. A maturidade cristã não é medida pelo quão bonito você ora, por quantas músicas você sabe, por quanto tempo você tem de igreja, por quão comprometido você parece ser, por quão emotivo, com quanta emoção você ora e adora. Não. A nossa maturidade cristã é medida por quão parecido eu sou com Deus. Quanto eu me assemelho à imagem. Então, nós precisamos compreender, mesmo que Deus não realize nada dos meus sonhos, nenhum dos meus sonhos, mesmo que minha vida não seja nada do que eu desejei, sonhei e planejei, se eu estou alinhado com Cristo, por mais difícil que seja, é o melhor caminho. E nem sempre a vida com Cristo vai ser maravilhosa, irmão. Tem que parar com essa ideia de que ser cristão é ser feliz aqui. Nós somos felizes sim, mas felizes pensando na eternidade. Porque se eu busco a Cristo, porque ser cristão é ter uma alegria plena todos os dias, é diferente quando eu falo que em Cristo nós temos paz. Não quer dizer que você não tem problema. Quer dizer que você sabe que tem alguém cuidando. Vamos lá, irmãos, para a gente ser mais dinâmico hoje, eu preciso de 2, 3, 4, 5. 5 irmãos para me ajudar. Tá? Para a gente ser dinâmico e encerrar nosso culto de forma bem dinâmica, para os irmãos acordarem também. Eu preciso que o irmão abra a Bíblia em Romanos 8, e aí eu falo, vai ler os versículos 17, enfim, eu vou falando os versículos, mas a partir do versículo 17, que outro irmão abra a Bíblia em 1 Coríntios 15, vai ler a partir dos versículos 47, 48 e 49. Outro irmão abra a Bíblia em Filipenses 3, versículos 20 e 21. 2 Tessalonicenses 2, 14 e 1 João 3, 2. Então vou lá, vou repetir. O irmão vai abrir Romanos 8, outro em 1 Coríntios 15, outro em Filipenses 3, outro em 2 Tessalonicenses 2 e outro em 1 João 3. Quem vai ler Romanos 8,
Só levante a mão para eu saber aqui. Alguém que poderia ler Romanos 8 para nós? Bia. Tá, quem vai ler 1 Coríntios 15? Sofia. Quem vai ler Filipenses 3? Fernandinho. Quem vai ler 2 Tessalonicenses 2? Carol. Vamos deixar as mãos aí, por favor. Quem vai ler 1 João... Não, tudo bem, mas quem vai ler 1 João 3? Mancleide. Então vamos lá, já está definido. Então, irmãos, se você não vai ler, não precisa abrir não. Presta atenção no que está sendo lido, tá? Bia, é Romanos 8, versículos 17 ao 18 e 19. E depois o 29, tá? Isso, e lê bem alto, tá? Por favor. Pode ler. Agora o versículo 29, Bia, por favor. 8, 29. É Romanos 8, só o 29. Boa. 1 Coríntios 15, 47, 48, 49. Muito bom. Filipenses 3, 20 e 21. Segunda Tessalonicenses 2,14. Primeira João 3, 2. Amém, amém. Mas a palavra é maravilhosa. Eu até vou pedir para cada irmão que leu, coloque lá no grupo da igreja a referência bíblica que você leu. Se não lembrar, eu mando também. Mas para a gente ter isso guardado. Por quê, irmãos? O Novo Testamento descreve a igreja como um povo que será totalmente transformado à imagem de Deus. Todos esses versículos falam sobre um corpo glorificado, sobre pertencer ao reino de Deus, sobre ser como Deus, se fomos sacrificados com Ele, também com Ele viveremos. Enfim, toda a palavra nos deixa muito claro, inclusive, por exemplo, em Romanos 8, que a Bia leu, fica bem claro, irmãos, que nós não seremos, Deus não nos promete uma vida feliz, uma vida cheia de flores maravilhosas. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Fala, por exemplo, em Filipenses 3, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Irmãos, a nossa expectativa e esperança é ser como Cristo. Nós precisamos buscar nos tornar semelhantes a Ele. Até nossos corpos se tornarão como o dele. Só que se eu acho que Deus tem que se moldar à minha imagem, aos meus desejos, fala, nossa, mas que absurdo, mas e a vida que você leva? O seu discurso pode dizer que não é isso, mas e a vida que você leva? Que tipo de evangelho você tem levado? De interesse, de querer barganhar com Deus? De querer que as suas necessidades ou fazer as coisas boas para que Deus te olhe e fale, olha, tá vindo de terno e gravata para a igreja. Vou abençoar.
E aí entra um ponto de ser discipulador. Isso é muito forte. Discipular não é preparar as pessoas para irem para o céu. Não é isso. Discipular é transformar as pessoas à imagem de Deus. Quando apresentamos o discipulado dessa maneira, as pessoas escolhem ser generosas, negar a si mesmo, serem humildes, mansas, pecadoras e perdoadoras. É natural. Agora, quando o discipulado é focado nessas características, quando eu discipulo para que a pessoa seja uma pessoa melhor, uma pessoa perdoadora, quando o meu foco no discipulado é só tornar a pessoa um ser humano melhor, no final, talvez vai o seu discípulo e você junto para o mesmo lugar. Cheio de bondade. Queimando. O discipulado não pode ser focado nisso. O discipulado tem que ser focado em tornar o meu discípulo igual a Jesus. Consequentemente, ele será perdoador, longânimo. Deus quer uma nação que goste de viver da maneira que ele vive, e não uma nação que suporte certos sacrifícios só para ganhar um prêmio. Deus não é uma loteria. Deus não é um vendedor. Deus não está preocupado com o seu sacrifício vão e tolo. Ele está preocupado com o seu interesse em se parecer com ele. O discipulado é muito importante, mas tem muitas coisas que estão em jogo quando nós estamos discipulando. Mas o que é mais importante, muito mais está em jogo no discipulado, ou há coisas muito mais importantes do que você só se preocupar em formar um cristão que só quer ir para o céu. Entende? Eu estou discipulando porque eu quero que essa pessoa vá para o céu. Aliás, irmão, eu já falei há algum tempo, o pastor já falou. Se você é um cristão porque você quer ir para o céu, você não vai. Desculpa te dizer, enganado. Você não precisa se preocupar em querer ir para o céu. Eu sei que você não tem que ser uma preocupação. Se você ama a Deus, contempla o Senhor e vive com Ele. Para acabar, irmãos, pode até ficar de pé. Já vou ler o final aqui. Mas é muito importante, até um texto um pouco longo, mas é o seguinte. Prestem muita atenção, por favor. Presta atenção, isso aqui ele está falando de você como discipulador e pensando nos seus discípulos. Mas aplica a sua vida pessoal também. Se as pessoas não querem se tornar semelhantes a Deus, se elas não querem, se você não quer, ou se alguém que você está discipulando não quer se tornar semelhante a Deus, não importa o quão morais, quão perfeitas ou quão corretas sejam suas vidas ou suas famílias, elas não estão sendo discipuladas corretamente. E Deus não está interessado nas conquistas. O discipulado não é só uma personificação de Deus. É um processo de se tornar como Ele. O que é uma personificação de Deus? Tem papagaio aí que imita o dono direitinho. Tem os papagaios espertos, né? Fala tudo, canta, fala tudo que o dono fala, repete. Ele está sendo uma personificação do dono. Mas o papagaio jamais poderá se tornar como o dono. Ser como o dono. Nós temos esse privilégio. Deus nos concede esse privilégio. E você, crente, tem que começar a enxergar isso como uma honra. Deus me deu a honra de poder me parecer com Cristo. Isso é uma honra. A gente não merece. Isso é graça. Você sabe muito bem que você não merece a graça de Deus. E a honra de poder ser como Ele é. Mas nós recebemos o Espírito Santo como misericórdia. E que privilégio. Irmão, você tem que pensar, que privilégio. Como a gente estava cantando. Por isso que eu falei para os irmãos, nós temos que ser alegres. Cantar com alegria. Não é que tudo me vai bem. Como diz uma música, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Mas é porque eu contemplo o meu Senhor. Eu olho para a âncora que não vai sair do lugar, que não vai mudar, que não perde o controle. Então, irmãos, que a gente guarde isso no coração. O Senhor, ou melhor, a Bíblia revela que Ele, Deus, pode suportar todo tipo de fracasso, pecado e imaturidade de uma pessoa que realmente deseja tornar-se como Ele.
Eu vou ler de novo. A Bíblia nos revela que Cristo pode suportar todo tipo de fracasso, pecado e imaturidade de uma pessoa que realmente deseja tornar-se como Ele. O Senhor não é irracional. Isso não é burrice, isso não é um Deus que faz tudo o que você quer. Não é isso. É amor e misericórdia. É muito diferente do que eu falei. Nós queremos ser como Cristo e nós falhamos e nós caímos. É diferente. Porque na caminhada nós vamos, infelizmente, vamos tropeçar, vamos cair, vamos querer desistir, vamos errar. Mas a Bíblia fala que nós precisamos perseverar. O reino dos céus é daquele que perseverar até o fim. Aquele que deseja ser como Cristo. Não está isento de quedas e falhas. Mas o Senhor considera. O Senhor não é irracional, Ele é generoso. Ele é paciente. E quando nós queremos ser como Ele, Ele vai nos conduzir por meio de processos e etapas, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, umas vão passar e outras. Mas será um processo. Amém? Vamos orar então. Senhor, molda o nosso coração essa noite. Molda e nos confronta. Que Teu Espírito Santo esteja confrontando cada um, todos nós. Para que a gente seja muito honesto conosco mesmo. E buscarmos avivarmos o nosso coração por desejarmos se parecer contigo, Pai. Como nós cantamos, nos perdoe quando formos indiferentes, quando não cantamos de coração, Senhor. Quando fizemos tudo sem pensar em nos tornarmos como o Senhor, como Jesus. Em nome de Jesus, Pai, molda o nosso coração e nos confronta para sermos cristãos verdadeiros. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar, Deus abençoe vocês. Avisos, a Júlia Neves, eu ia falar Manjerona, mas talvez os irmãos não iam saber. A Júlia, o Ju, fica de pé, só para os irmãos saberem que tem certeza de quem é você. Ela está vendendo hoje brigadeiro só? Ou aquela caixinha? A caixinha muito boa. Só que ela trouxe a que está aqui, né? Então é para comprar hoje, não é para fazer encomenda, é já pegar com ela. Só tem 5 só? Só 3? Só 2? É leilão agora? Quem dá mais aí, irmãos? Meu Deus! Assim, óbvio, nem acabou o culto. Enfim, procurem elas e vejam se tem alguma coisa. E elas estão fazendo isso em prol da campanha de construção. É maravilhoso. E no fim de semana não vai ter, irmãos. Então, tem que aproveitar o que sobrou, se sobrou. Tá bom? Cantina. Cantina, procure o van. Faça seu pedido para o van. Cantina deste final de semana. E é só isso, né? Então, irmãos, Deus abençoe os irmãos e até o final de semana.